Excelente. Então vamos lá, pessoal. Esse é mais um evento da nossa comunidade aqui de Databricks, baseada no Espírito Santo, mas estamos alcançando aí outras regiões, com certeza, né? Tem pessoas aqui que não são necessariamente do Espírito Santo. A ideia hoje é falar para vocês um pouco sobre Databricks Apps, né? Uma nova forma, né, vamos dizer assim, de trabalhar com dados, de levar dados para os usuários, tá? São aplicações que podemos ter rodando dentro do Databricks Apps. Vocês vão entender o melhor em que momento nós estamos, por que isso está acontecendo agora, tá? Mas acredite, esse negócio veio para ficar, assim, o que você vai ver nos próximos 5 anos vai ser relacionado a aplicativos, aplicações de dados, tá? Então, futuro a gente está falando agora para vocês, algo talvez que pode mudar a carreira aí de vocês com certeza. Eu não sei se alguém aqui já está trabalhando com aplicativos, posso até mandar essa pergunta aqui, ó. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar aqui se tem como. Eu não sei trabalhar aqui com a plataforma e mandar uma pergunta, né? Não sei fazer uma pergunta aqui. Mas, assim, quem estiver trabalhando com Databricks Apps, já está trabalhando com aplicativos, escreve aí no comentário só para eu saber se tem alguém que já está trabalhando com esse tipo de coisa. Opa, ó, o Atila disse que já tem alguns apps criados. Muito bom. Então, legal. Temos alguém que já está trabalhando com isso. Vamos seguir aqui. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, tá? Eu lidero aqui essa comunidade de Databricks do Espírito Santo. Também sou um dos líderes, né? Um dos que começaram aí a comunidade de TI no Espírito Santo, o que hoje a gente chama de TIES, mas lá atrás a gente chamava de SQLS, enfim, foi vários nomes, DataES, agora a gente está com um escopo mais amplo, que a gente está chamando de TIES. Sou um profissional certificado Microsoft há muito tempo, instrutor Microsoft, e também aí trabalho desde o princípio, quando apareceu o Databricks, com essa plataforma, tá? Assim, como carreira, até para direcionar, né? Eu sou um cara que é um ex-DBA, que trabalhava com SQL Server, e com o surgimento de BI, migrei para BI, e aí, consequentemente, todo esse meu perfil de dados, eu trabalhei com muita engenharia de dados, né? E programar foi uma coisa que eu sempre fiz, assim, por diversão. Eu tenho até um sistema fora aqui da Dex, que eu recebo mensalidade disso. Então, desenvolver aplicações não é algo novo para mim. E fui um dos construtores aí do Dexboard, que é um produto nosso na Dex, que foi até reconhecido pela Microsoft. Então, esse contexto de aplicações, né, eu não sou uma pessoa que nunca desenvolveu um sistema e estou agora falando sobre aplicações, né? Não estou um pouco fora da minha casinha, assim, né? Então, só para fazer essa introdução também, que a gente não é uma pessoa que não conhece desenvolvimento de software. Mas agora, com certeza, com o universo dos apps, é um caminho que eu gosto bastante, como carreira futura, né? E a gente vai estar falando aí com vocês, tá? Então segue aí nas redes sociais, se possível, que ajuda bastante a gente. Outra coisa que eu já até botei no chat, baixem o nosso e-book. A gente preparou um e-book. Eu fui no Databricks Summit neste ano e compilei aí as novidades, né, as principais novidades deles. Lá dentro tem um pouco sobre essa questão de aplicativos. Então tá bem legal esse e-book aí que vocês podem obter gratuitamente aí no nosso portal, tá? Até voltando essa fotinha aí, é um reconhecimento, eu tô até aqui com a estatuetazinha, né, que eu ganhei, eles chamaram de Golden Boot, né, que era
bola de ouro, né? Chuteira de ouro, né? E aí eu ganhei essa estatuetazinha porque a gente fez lá um hackathon de Databricks Apps e lá eu consegui vencer a galera aí. Vou até mostrar o projeto que eu apresentei lá para essa instrutora e que ela nos reconheceu aí como ela inclui palavras dela. Eu nem sabia que o Databricks Apps fazia isso tudo aí que você criou. Então, vamos lá. Databricks Apps, né? Antes de tudo, por que estamos falando disso? Nós sempre vivemos ilhas de dados. Assim, todo mundo promete que vai resolver tudo com BI. E isso foi por 50 anos, né? Porque tem empresas de BI que já existem há 50 anos. Isso foi, assim, uma promessa nunca cumprida. Essa é a verdade, né? Todo mundo continua trabalhando com ilhas de dados. Mesmo uma empresa que trabalha com, com soluções como Databricks, você ainda tem ilhas de dados, você ainda tem coisas isoladas, iniciativas isoladas. Se você for pensar, né? Soluções tradicionais. Vitor, eu tenho o BI, meu BI está consolidado. Mas se você for olhar mesmo com uma lupa nisso, você vai ver que o dado está num lugar, a parte de data science está em outro lugar, não está muitas vezes. Imagina uma experiência de um usuário em que tudo está unificado. Não é uma verdade, né? Ou seja, ele tem um painel, mas se ele quer fazer agora, por exemplo, a gente está falando de agentes de dados, conversar com esses agentes, aí ele vai em outro lugar para falar com esses agentes. Se o machine learning, se ele tem que rodar lá, ver um resultado do machine learning, ele vai em outro lugar para ver isso. Então, mesmo que a plataforma esteja com dado unificado, com certeza, a experiência do usuário ainda é isolada, são ilhas, né? Aqui está o BI, aqui está o agente, aqui está a ciência, tá? Então, queira ou não, você ainda trabalha com ilhas. Você tem ainda esse cenário de ilhas, tá? Pensando em tecnologia, né, nós trabalhamos essa forma de consumir dados, ela com certeza ela cresceu exponencialmente a partir de 2010 com o surgimento do Self-Service BI e que foi positivo ou de certa forma negativo quando nós nossa, aqui eu acho que não ficou muito visível. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui. Pronto. Era para ficar bonitinho assim. Acho que agora ficou melhor. Então, a forma de consumir dados, ela a partir de 2010 cresceu consideravelmente, mas você ainda criou ainda mais ilhas de isolamento, né? Então você tem lá a galera com BIzinho departamental dele, tomando decisão, em outro lugar tem outros BIs, às vezes mais corporativos. Mas agora, quando começa a surgir essa parte de ciência de dados, utilizando IA generativa, os agentes, aí que você está vendo as coisas mais difíceis para o usuário final. Um lugar está o agente de dados dele, a interação com os dados, outro lugar estão a visualização. E se a gente pensa nisso, em questões de aplicação, então imagina o seguinte, Vitor, tem um sistema, vamos aqui falar sobre isso. Vitor, tem um sistema orçamentário, né? Então, ok, você tem lá, se o sistema novo, inclusive, for construído agora na sua empresa, imagina, vamos construir um sistema para controlar o orçamento da nossa empresa? Se você pensar em construir esse sistema orçamentário agora, ele já vai nascer errado. Ele já vai nascer isolado. Ou seja, você vai ter o sistema orçamentário, depois você pega esses dados do sistema orçamentário, leva para um data lake. Depois desse dado no data lake, você vai fazer o BI dele, ou seja, o cara já vai ter, o seu usuário já vai ter um lugar para ele imputar o dado, outro lugar para ele ver esse dado analítico.
E talvez ele vai ter um outro lugar para conversar com os dados desse sistema de orçamento. Sendo que ele tem também o BI em outro lugar. Ou seja, ele tem 3 lugares para falar e ver sobre e inserir dados sobre orçamento, né? Então, toda essa questão transacional e analítica, ela está em lugares separados. Então, uma palavra que surge nos últimos tempos é o conceito de translitical, né? Que é você não ter mais esses silos, não ter mais essas ilhas de isolamento e você ter tudo fundido num único lugar. Para esse contexto, nós então vamos ter a oferta da Databricks, que são os apps, tá? Uma forma aí de você containerizar, né? Você criar uma aplicação, encapsular isso num container, subir para dentro de um contexto do Databricks e esse aplicativo ele ter acesso totalmente governado e controlado, com segurança, aos dados que estarão no Databricks, né? Então, você, por exemplo, quer criar um dashboard mais personalizado para o usuário, fugindo um pouco do tradicional de uma ferramenta A ou B. Então, você quer fazer uma coisa mais com a cara da sua empresa, com até mesmo a tipografia, né? As fontes da sua empresa, de letras, identidade visual. E quando a gente olha para o Vibe Code, a gente vê isso nascendo o tempo todo. Você indo lá no Vibe Code e falar assim, ó, eu tenho esses dados aqui, faço uma análise e o Cloud, o Codex, as ferramentas de IA, gera para você um dashboard daquela informação. Então, nós temos visto, inclusive, um movimento de deixar de usar certas ferramentas para focar, porque você tem a entrega através do Vibe Code muito rápido, tá? Então, ou através de programação mesmo, né? De maneira muito rápida. Então, os apps, não pense que os aplicativos, eles vêm para ser apenas aplicações, um sisteminha que você quer desenvolver. Não. Os apps no Databricks, eles vêm para unificar. Você pode ter um super app, você pode ter um app que ele é um sistema, ele é um agente de dados, ele é um dashboard. Mas você pode usar a estratégia de apps para entregar somente uma nova experiência de dashboard. Você pode usar os apps para entregar uma nova experiência com os agentes de dados. E você pode ter os apps para entregar uma nova experiência de um sistema. Ou você pode ter uma quarta, que é tudo isso num único lugar, e aí que é o fantástico do Databricks Apps. Porque o Databricks Apps ele tem acesso a tudo dentro do Databricks, acesso aos dados que estão no seu Lakehouse, aos modelos que estão no Mosaic ANI, inclusive acesso ao ANI Gateway, né, com as partes de LLM. Preciso ter um chat GPT aqui, Vitor, corporativo, com o modelo da Cloud. Legal, vamos fazer isso e você pode entregar via aplicativo. E, não menos importante, mas uma das coisas que, assim, inclusive me fez ressurgir o meu perfil DBA, né, de anos atrás, é o Lakebase. Porque o Lakebase é a oferta da Databricks de ter um banco transacional dentro de um contexto do Databricks. Então, você pode ter, porque vamos lembrar, né, que até então, Lakehouse é uma plataforma excelente para você processar uma grande volumetria de dados, para você ler uma grande volumetria de dados. Mas ele nunca foi um ecossistema para você criar uma aplicação em cima dele e usar como um banco de dados, por exemplo, que fica fazendo insert, update, delete, enfim, fica fazendo essas operações transacionais. Ele nunca foi voltado para isso. Então, por isso que a Databricks vem com a oferta do Lakebase para que vocês tenham
dentro do Databricks, um lugar para hospedar bancos que têm um foco transacional, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar apontando aí para a gente acompanhar aqui. Então, o Databricks Apps, assim, ele é um ecossistema que você vai ter toda a parte de governança dentro dele, mas ele está dentro da segurança do Databricks, né? Então, de certa forma, quando você sobe um Databricks Apps, ele tem, inclusive, uma URL de Databricks. Ele vai ter uma URL automática aqui que ele vai gerar. Isso passa, então, por aspectos de segurança. A Databricks é quem vai fazer a segurança, por exemplo, numa tentativa de invasão, né, fazer proxy reverso e tal, ele quem vai fazer isso daí, tá? Todo o Databricks Apps, as pessoas têm que ser usuárias do Databricks, então, assim, toda a parte de segurança, autenticação, passa pelo ecossistema de Databricks, tá? Então, é algo que já nasce com uma proteção imensa de segurança, né? Você não precisa construir uma aplicação, por exemplo, talvez você vai subir uma aplicação em uma plataforma qualquer aí na internet, e depois você vai ter que se preocupar com firewall, uma ferramenta para fazer Sentinel, né? Para você monitorar tentativas de invasão e tudo mais. Ou seja, ele já nasce, você sobra um aplicativo e ele tem toda uma camada de segurança, tá? Como que você constrói o Databricks Apps? Você pode adotar um modelo clássico, né? Então, assim, para quem já talvez trabalhava com soluções como Streamlit, Dash, Gradle, você pode adotar uma dessas tipos de soluções para construir dashboards, aplicações, e essas ferramentas, aplicativos construídos nesse padrão, eles são capazes de serem feitos. Você é capaz, então, de fazer o deploy deles no Databricks Apps. Ou um caminho mais interessante, se você está para construir algo do zero, recomendo usar o AppKit da Databricks. Tá? Como que você faz isso? Você vai abrir lá o Visual Code, abrir uma pasta nova, um projeto novo que você vai criar, e você vai dar esse comando aqui, ó, Databricks ENI Tools Install. Ao fazer esse comando, ele vai criar um agente de código, ele prepara ali seu agente de código, né, para que ele tenha todo o conhecimento sobre a plataforma Databricks. Então, se você, a partir daí, for lá no Cloud e falar assim, agora cria uma aplicação que vai fazer controle do meu estoque, ele vai construir essa aplicação para você, né? E você falando aqui, ó, cria lá uma aplicação que vai ter essa função e usa o Lakebase como banco de dados. Ou, por exemplo, eu tenho dados no Lakehouse, dados X, faça um dashboard dessas informações para mim. Então, ele vai ter o conhecimento de saber onde buscar esses dados do Databricks e criar a aplicação para você, tá bom? Ou outro caminho também é pronto. O outro caminho também é um caminho um pouquinho mais manual, né? Quando a gente fala de manual, parece uma coisa assim extremamente trabalhosa. O caminho é mais passo a passo, que é o que eu gosto de fazer, que é você fazer um Databricks Apps Init. Você então ele prepara o seu código ali dentro, né? Inclusive com uma aplicação template já de cara, né? Pronta para você fazer um deploy ali e ver se já está funcionando, tá? Então, o Databricks Apps Init, ele inicializa a estrutura do seu projeto para ser uma aplicação. Inclusive, você já pode fazer o deploy na mesma hora para ver se já está funcionando o deploy, se já se comunicou com o Lakebase, se as coisas estão funcionando perfeitamente, tá? Então, também um caminho de você dar uma inicializada no projeto antes de ir lá no Vibe Code e começar ou
ou não, né? Você não vai usar Vibe Code, ou você, antes de você ir lá e ficar programando mesmo o seu sistema dentro do padrão AppKit, tá? Eu recomendo demais vocês usarem o AppKit, inclusive vou deixar um site aqui para vocês, que é o developers databricks.com. Vou deixar esse site aqui para vocês, tá? Que é onde vocês conseguem inicializar esses apps aí, tá? Poxa, tem um site bem legal aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui também. Esqueci de trazê-lo. Vou ficar devendo. Tem um site muito legal que eu esqueci agora. Tem vários templates. Não é esse daqui. Aqui você também tem, tá? Mas existe um outro que você tem mais templates, né? Inclusive tem, por exemplo, quero aqui, ó. Esses apps eles estão baseados no AppKit, tá? Então, por exemplo, Vitor, queria ter uma aplicação igual essa, ó, né? Ele é um Genie Analytics App, né? Justamente é o que eu tenho falado para vocês. Eu quero ter dashboard e Genie ao mesmo tempo, ou seja, dashboard e agente de dados no mesmo lugar. Então você tem aqui, ó, todo um aplicativo já prontinho para nesse padrão, caso você queira. Eu quero um app com Lakebase. Você tem aqui um template aqui para vocês. Tem todo o prompt aqui, ó. Copia o prompt. Você copiaria, né, esse prompt e colocaria ele aí no seu Cloud Code, por exemplo, ou no Codex, enfim, ó. Então aqui já é um prompt prontinho, é só copiar, colar e jogar. Ele vai criar um sistema igual a esse aqui para você, tá? Então, mas tem vários casos aí na internet, vocês vão encontrar, de construção de aplicações. Eu, inclusive, também vou deixar aqui no GitHub com vocês, que eu disponibilizei para vocês 2 projetos. Eu já subi 2 projetos lá no GitHub. Um é um micro RP que eu criei, mais para demonstração mesmo, para vocês, para a comunidade. Ele é um micro RP, é um sisteminha aí como se fosse um contas a pagar, receber e um CRM ao mesmo tempo. Tudo unificado no Databricks Apps, com acesso a um Genie. Depois eu mostro ele funcionando para vocês. E eu tenho também aqui, subi ontem, aqui ó, 11 horas atrás, um Databricks App, que seria uma ferramenta de budget, tá? Uma solução de orçamento. Ó, isso aqui eu fiz porque na minha vida toda aqui de consultor, à frente da Dex também, eu nunca vi uma empresa ter um sistema de orçamento. Aí, ó. Obrigado aí. Júlio César mostrou um muito bom. É esse? Obrigado. Valeu, Júlio. Aqui, ó. Databricks Apps Cookbook. Cara, tem muita coisa legal, ó. Você paga aí uma fortuna em CRM? Pelo amor de Deus, ó. Aqui, ó. Tá todo mundo reescrevendo seus CRMs e criando um Databricks Apps, tá? Você vai lá, CRM é uma coisa que muita gente gastou muito dinheiro, muito tempo com CRMs, e você, hoje em dia, tem aí vários exemplos de você criar um CRM, Vitor, eu tenho um sistema de chamada aqui, minha empresa sempre tentou se enquadrar nesse sistema de chamado, e até agora ele ainda não me entende por completo. Cara, desiste disso, cria seu próprio sistema de chamada, sobe isso no Databricks, vai sair mais barato do que você ficar usando sistemas adversos aí, enfim. Então, tem muitos exemplos de aplicações aí que você pode estar usando, tá? E de vários aspectos, né? Mas, vamos lá. Vamos seguir aqui. Muito legal. Databricks Apps Cookbook. É isso mesmo. Valeu.
Então, mas voltando aqui, eu disponibilizei isso para vocês, se vocês quiserem, ó, uma ferramenta de budget, porque nunca na minha vida aqui, eu, atendendo clientes, encontrei uma empresa que tenha um sistema orçamentário realmente funcionando. A maioria das empresas, o sistema orçamentário está em planilhas de Excel. Então, ele vende lá, ele fatura no sistema, mas o orçamento dele é planilhado. Nunca o sistema de orçamento atendem as empresas. Normalmente elas vão fazer orçamento de maneira paralela. Cara, pega essa planilha sua, joga num Cloud, joga no Codex, fala, quero sistematizar isso. Ou seja, você vai pegar a planilha que era um sistema, mas é uma informação extremamente frágil, e transforma isso no sistema. Você sistematiza, o dado vai estar no Lakebase, e então você vai fazer suas análises através de um ecossistema totalmente integrado. Tá? Eu fiz isso para vocês. Se vocês clonarem esse projeto e publicarem e fizerem o deploy dele, vocês terão esse sistema. Claro, talvez ele não atenda a sua empresa, mas isso aí sim, vamos aqui num aspecto mais visual. Isso é um Databricks Apps. Essa coisa linda aí é um Databricks Apps, que foi criado, toda a estrutura dele, com alguns poucos prompts. Basicamente, eu fiz aqui, ó, o passo a passo para vocês. Usei o Databricks AI Tools Install, tá? Para eu preparar o código da minha aplicação. Depois, criei um banco de dados no Lakebase. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o Lakebase um pouco mais. Mas eu já quero trazer um pouco isso visualmente para vocês. Do que estamos falando. Criei um banco de dados, porque se eu tenho um sistema, eu preciso ter um banco de dados. Então, criado o banco de dados para o meu sistema, eu inicializei com o AppKit, criando ali o AppKit, tá? Preenchi alguns poucos parâmetros. Quando você roda o comando Databricks Apps Init, ele pede para você fazer algumas perguntas. Uma delas é qual vai ser o nome desse projeto, quais plugins você vai se conectar. Plugins é, por exemplo, eu vou então ter um aplicativo que vai se conectar ao Lakebase. Então, ele vai chamar o plugin do Lakebase para ele se comunicar com o Lakebase, saber chamar esse Lakebase, tá? Aí parametriza algumas coisas, que aqui foi o nome do meu Lakebase criado, e fiz o deploy. Então, na sequência, eu já tinha uma aplicação mínima funcional, tá? Na sequência depois, então, quando eu falo aplicação mínima funcional, é isso daqui. Quando você usa o AppKit, por exemplo, para criar uma aplicação que vai ser uma aplicação com banco de dados transacional, ele cria um template de uma aplicação que seria uma ferramenta de tarefas, né? Um to-do. Então, você pode... É mais para você simular se ele está inserindo, alterando e excluindo o registro num banco de dados. Então, aqui eu fiz os testes, estava funcionando. Na sequência, então, eu fui no meu Cloud Code e eu deixei para vocês aí, ó, de brinde, digamos assim, essa especificação funcional de um sistema de controle orçamentário. Então, tem toda a descrição do que é o sistema que eu quero construir. Isso você vai fazer lá no aplicativo, no code e tal. Você vai planejar um sistema, tá? Aqui a gente não está entrando nesse aspecto, a gente está acreditando que vocês conhecem esse aspecto de desenvolvimento de webcode. Então, aqui eu criei o sistema, diz assim, quais são as premissas e tudo mais, né? A identidade visual da empresa, regras não negociáveis, que ele trabalhe no modelo Spec Driven, SDD, e tudo mais, fora do escopo, e blá, blá, blá. Pronto. Então, eu fui lá do meu
Cloud Code, não é isso? E rodei isso. Cara, execute esse plano que está aí para vocês. Se você fizer isso, ele vai, claro, você vai gastar alguns milhares de tokens do Fable, né? Do modelo lá da Anthropic, mas no final do dia você terá esse sistema. E ele é um controle orçamentário. Então, quantas empresas na minha vida eu já passei que não tinha uma ferramenta de controle orçamentário, tá? E aqui, então, agora eu tenho aí os orçamentos, o sistema que controla o orçamento, que eu posso abrir o orçamento, ver as linhas dos orçamentos, posso reabrir para edição, né? Mas como ele é um orçamento já aprovado, mas aqui eu já tenho até como administrar o próximo exercício fiscal de 2027, tudo mais. Aí eu poderia fazer os lançamentos, né, do realizado desse controle orçamentário. Mas o que eu fico impressionado é o aspecto da aplicação visual. Você já tem um dashboard aqui, ele também é uma ferramenta transacional, né? Talvez você está em dúvida se esse é um sistema realmente transacional. Eu vou vir aqui, ó, botar o ano de 2028 e vou criar. Pronto, ó. Criou o exercício de 2028. Só isso aqui é uma prova de que ele está indo no banco de dados, gravando registros. E aí eu vou fazer um parênteses e mostrar, então, um pouco do Lakebase aqui para vocês, apesar de que a gente vai fazer um webinar só de Lakebase também daqui a pouco. Antes de fazer isso, tem um amigo perguntando, tem previsão de reduzir o custo do Databricks Apps, visto que ele é um EC2 basicamente? Muito legal sua pergunta. A pergunta do Ayrton é por quê? Isso abre a oportunidade de a gente falar um pouco de quanto que você vai pagar no Databricks Apps. Então, vamos lá. Então, quando você cria um Databricks Apps, você pode aqui escolher o template, né? Inclusive, é legal. Você pode iniciar a construção do seu Databricks Apps pela própria nuvem da Databricks também, né? Você pode começar por aqui, caso você queira. Por exemplo, eu quero criar um aplicativo que vai ser um agente de dados, ou vai ser um dashboard, ou vai usar conectado a um banco de dados, enfim. Ou o que eu estou ensinando que seria via Vibe Code. Então, digamos, teoricamente, você vai fazer isso, tá? Aqui ele já vai sugerir para você. Hoje, então, ó, esse App Budget que a gente subiu agora aqui, tá? Ele aqui em Settings. Eu só tenho duas maneiras de escolher, ó. Ou eu vou ter um app Medium, Large ou X-Large, né? Então ele custa 0,5. O mais barato é custar 0,5 dBus por hora, tá bom? Então você paga por esse serviço estar ligado 0,5 dBus por hora, né? Mas você pode ligar e desligar. Então, se você desligar, você não paga por esse serviço. A boa notícia para você, Ayrton, é que nós teremos Databricks Apps Micro. Aqui, ó. No Summit e no e-book está disponível essa informação para vocês. Nós teremos microserverless. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma nova classe de aplicativos que serão serverless, microserverless, tá? Ou seja, você vai ter aplicações que elas serão desligadas automaticamente sem uso, tá bom? Isso vai ser fantástico para você subir aí uma aplicação e ela não está em uso, desliga, tá? Aqui esse anúncio até fala um pouco mais do que está por vir aí. A verdade é que a Databricks vai matar uma concorrência, por exemplo, com o Lovable, né? Apesar de o pessoal dizer que é parceiro e tudo mais, mas a Databricks está vindo aí com o Genie App Builder, que vai ser uma experiência
de vibe code. Ou seja, hoje, por exemplo, você quer fazer um vibe code de uma aplicação, você vai no Visual Code, cria lá, você vai no Lovable, talvez, você vai em outras ferramentas, né? Um Replit, tem várias ferramentas, mas a Databricks está vindo com Genie App Builder, que vai ser uma experiência exatamente disso, tá? Mais fluida, né? A ideia é, cara, botar na mão do usuário final lá da área de suprimentos e falar assim, cara, cria seu aplicativo. O dado está no Data Lake, estou te dando acesso ao Data Lake, aos dados do Data Lake dos suprimentos. Faz aí o que você quiser com esse dado, entendeu? Faz o dashboard, faz um agente, faz o vibe code que você quiser, ou também construção de aplicações, né? Aplicações transacionais, que é o que a gente tem visto muito aí, resolvendo dores que grandes sistemas não atendem, né? Tá? Então, assim, essa notícia aqui, ela mata essas duas questões, né? Como é que eu posso dizer? Genie App Builder para essa parte serverless e você vai ter uma nova classe que serão os aplicativos serverless. Eu estou ansioso para isso aparecer no meu ambiente porque realmente estou gastando uma grana com apps. Na Dex aqui a gente operacionalizou algumas questões do nosso dia a dia num sistema. Então toda a parte de gestão de capacidade do time, projetos, nós encapsulamos tudo numa aplicação. Então está dando esse custo aí que o Atila disse de $11 por dia. Mas se ele se tornar serverless, fica mais lindo ainda, né? Legal demais. Deixa eu ver se... Olha lá, o Atila perguntou, todos os usuários que têm acesso ao Databricks recebem automaticamente permissão para criar apps? Alguma forma de bloqueio? Não. É claro que não é todo mundo que tem permissão para construir apps, nem tampouco um app está visível para todo mundo, né? Você tem toda uma governança aqui, por exemplo, esse app de budget, eu posso definir com quem eu vou compartilhar, então quem pode usar o app, né? Então eu posso definir grupos de usuário, enfim, posso definir um grupo que vai poder usar o aplicativo, ou que vai poder gerenciá-lo, enfim, isso aí é totalmente governado. Então, pessoal, esse aplicativo que nós criamos, ele usa o Lakebase. Eu acho que uma parte fundamental dessa palestra é introduzir um pouco do Lakebase para vocês. Então, dentro do Databricks, nós temos os apps e o Lakebase. Então, você vê aqui, ó, que o Lakebase, ele é um banco Postgre, ele é baseado num banco Postgre, tá? Tem um slide aqui preparado para vocês. Aqui, ó. Então, esses dados transacionais, né? Vamos lembrar que eu posso ter um app que ler dados de um banco, de um lakehouse. Inclusive eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês também. Então, antes de falar, ó, esse app aqui, ó, olha que legal. Eu tenho alguns exemplos para vocês, ó. Esse app aqui que eu criei, ele é um app. Eu tenho aqui, eu acompanho muito esses dados de importação e exportação de mercadoria do Brasil. Então, eu já tinha no meu Data Lake esses dados, por exemplo, aqui, eu já tinha esses dados num lakehouse. Quer ver? Ó, então aqui eu tenho um lakehouse que eu tenho uma camada silver com todos os dados de importação e exportação de mercadorias no Brasil, tá? Legal. E aí a gente faz dashboard disso, entrega para alguns clientes esses dados, enfim. Mas
E se eu quisesse transcender isso, né? Sair do só ter um aplicativo que eu vejo e faço um dashboard com esse dado. Isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E aí, com o Databricks Apps, eu fiz isso. Por exemplo, eu criei aqui, eu tenho aqui o United States, por exemplo. Eu quero ver café solúvel aqui, ó. Como é que está a parte de exportação de mercadoria para os Estados Unidos de café solúvel. Isso aqui que eu mandei rodar agora, o que ele está fazendo no meu Databricks? Ele está ligando o meu warehouse. Se eu vier aqui, ó, SQL Warehouse. Ó, ele ligou meu warehouse. Ele executou algumas queries aqui no meu warehouse, ó. Ó que o app aqui, ó. Executou algumas queries, tá? Para montar essa visão. Só que aí eu usei também de algoritmos de machine learning para ele fazer uma previsão de exportação de mercadorias para os próximos períodos. Ou seja, cara, aquela experiência que você tinha em um lugar eu tenho dashboard, mas aí eu tenho que rodar para fazer a previsão. Não, eu fundi isso tudo no lugar. Eu tenho uma aplicação que eu posso passar parâmetros, que ele mostra os números como um dashboard, e ele ainda pode rodar um algoritmo Python que faz uma previsão para mim. Entende? Então, quantas vezes eu já tive clientes pedindo um simulador num Power BI da vida? E você fazia muita coisa para, ainda assim, não era um simulador, porque talvez você tenha que rodar algoritmos preditivos ou prescritivos para fazer a previsão dos números, com uma série de parâmetros e tudo mais, tá? Então, aqui não. Aqui essa aplicação, quando eu projetei ela, usando Vibe Code, ele faz roda esse Python por trás para fazer a parte prescritiva desse. Então, e aqui ele usa também de LLM para gerar a interpretação do indicador para mim, né? Falando aqui que café solúvel, o valor histórico é tanto, variação projetada de 117%, tal, e como eu interpreto esses números. Então, isso é um Cara, você não tem essa experiência em nenhuma plataforma. Esquece. Nenhuma plataforma quadrada te entrega isso. Agora, apps, o céu é o limite, tá? Eu tenho um outro exemplo muito interessante para antes de eu falar de Lakebase com vocês. Aqui eu criei também um micro RP, tá lá no meu GitHub, disponível o código desse micro RP, se vocês quiserem. É esse projeto aqui, ó, micro RP. Se vocês fizerem o deploy do micro RP, ele também é o quê? Uma brincadeirinha que eu fiz, é um sistema que ele é um CRM, por exemplo, que eu posso fazer a movimentação dos dados, tá? Aqui, ele tá até uma notificação, aí eu posso ligar para o cliente amanhã. Ou seja, ele é uma ferramenta de CRM, se eu quiser, ok? Ele também pode ser meu contas a pagar e receber, certo? Porque se eu pegar essa negociação aqui, ó, se eu pegar essa negociação e jogá-la para ganho, por exemplo, ele inclusive eu posso falar, eu brinquei aqui, né? Ganhei essa oportunidade no cliente, então gera 5 parcelas. E ele gera as parcelas, ou seja, ele já gerou lá no meu contas a receber 5 parcelas, né? E ele, de certa forma, tem os relatóriozinhos aqui também, ou seja, tem a parte de dashboard, seria o equivalente aos dashboards, e poderia ser, enfim, poderia até melhorar esse negócio. Mas um negócio legal aqui também é que eu trouxe essa experiência de agente de dados. Olha só, eu criei lá, né? Claro, óbvio, eu criei no Databricks um agente de dados. Eu vim aqui, criei um Genie, a gente já teve um webinar sobre Genie, né? Que ele responde total quantidade
Quantidade de oportunidades. Então, ele vai responder quantas oportunidades se tem, tá? No CRM, que na verdade é um lake base como dado. Então, inclusive, por isso que essa questão de ilhas, né? Você criou o lake base, ele estará no Databricks também, tá? Como um lake house. Ele vai aparecer como se fosse um lake house para você. Essa pergunta que eu vou fazer, ó, ele respondeu: ó, o sistema possui 5 oportunidades cadastradas. Eu posso vir aqui, ó, também, ó, quantidade de oportunidades. Quando eu mandar essa pergunta, ele vai chamar esse Gene Space. Só que eu trouxe esse Gene Space para dentro do contexto do aplicativo. Olha que fantástico isso. Ou seja, eu não tenho aquela coisa quadrada. Olha, aqui está o Gene, o agente de dados, e lá está o dashboard, e lá em outra cidade está a aplicação. Não, eu tenho tudo no único lugar, tá? Por exemplo, oportunidades por vendedor. E se eu fizer isso aqui, oportunidades de vendedor, então ele vai me gerar a resposta. E na prática, o que ele está fazendo? Ele está, se eu vier aqui em Monitor, eu vou ver que ele está executando as perguntas, ó, oportunidade para o vendedor. Ou seja, o app, inclusive, ele está executando com a minha permissão. Ou seja, se tem um RLS ativado aqui, eu só iria ver os dados que eu posso ver, né? Então, ele está aqui, ó, oportunidades para o vendedor, está processando. Olha lá. E gerou. Existem 3 vendedores com oportunidades, tal. E gerou os números aqui para a gente. Então, pessoal, Databricks Apps, cara, é o perfeito. Porque se antes você tinha questões isoladas, agora você bota tudo num único lugar. Mas, então, se o Databricks Apps, ele é um cara que faz a função de tudo, né? Então, o Databricks Apps, ele consegue encapsular dentro dele a chamada de um warehouse, que ele precisa ler o dado que está no SQL Lakehouse, ele pode chamar jobs, ele pode usar os modelos que estão dentro do Mosaic ANI, ele pode chamar um Genie, cara, ele pode, por exemplo, talvez você quer criar uma aplicação que salva documentos, então ele também pode gravar esses documentos em um volume do Databricks. Então, ele pode alcançar tudo isso, não é verdade? Mas, se você vai desenvolver uma aplicação que precisa de dados transacionais, você vai precisar de um Lake Base. E aí o Lake Base, ele é basicamente um banco Postgre, né, serverless, tá bom? E aí, diferente de outros bancos de dados, ele trabalha sobre um conceito de branch. Então, quando você cria um lake base, vamos vir aqui nele, olha lá, eu criei esse lake base, então ele trabalha sobre um conceito de branch. Ou seja, o banco de dados também é como se fosse um código, tá bom? Tanto a parte de dados quanto a parte de esquema. Porque se o Vibe Code, se lá no Visual Code eu estou versionando o meu código, não é isso? Se eu venho aqui, ó, Dex Budget, que nós criamos aqui para vocês. Se eu versiono isso, eu tenho a parte de branch. Então, vou fazer uma manutenção aqui, preciso criar uma branch para eu fazer, ver se deu certo, aí depois eu comito e faz o merge e tudo mais, não é verdade? Não é isso? Se você faz isso, o banco de dados também, certo? Você poderia talvez querer. Então, aqui, ó, nós temos as branches. Então, eu posso criar uma nova branch, se eu quiser. Vou fazer uma manutenção. Cara, vou criar uma branch filha aqui, dev, integração, Gini. Como eu vou trabalhar nisso agora, essa integração com o Gini,
Eu posso até configurar para ele fazer o delete desse backup daqui um dia. Porque eu vou estar trabalhando agora e tal, em cima dessa branch. Então, daqui um dia ele apaga. Ou ele pode manter indeterminadamente e tudo mais. Ele pode fazer, né, o backup. Aí a branch ela vai ter dados e esquema no mesmo momento, tá? E é imediato, tá? Essa parte de backup e tanto a parte de backup quanto o restore são questões imediatas. Você fez o backup, criou uma branch nova, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, se esse banco tivesse 1 tera, ele estaria disponível na hora para mim. E se eu também estivesse fazendo merge, ele estaria fazendo merge imediatamente, tá? Ou seja, ele criou aqui o Lakebase, eu posso comparar esquemas, ou seja, eu trabalho no banco de dados como se ele fosse um código, tá? Isso é muito interessante, porque às vezes você pode botar na sua rotina, por exemplo, antes de fazer o deploy, faz um backup do banco, que seria cria uma nova branch, enfim. Antes por exemplo, você pode especificar lá no seu cloud, ó, toda vez que você iniciar uma manutenção no código, inicie também uma branch nova no banco de dados para não, já que esse banco é o seu talvez produtivo, então você pode trabalhar com esses aspectos, tá? Então ele criou aqui uma branch nova. Se eu for olhar, ele tem uma branch filha, tá? A partir aqui vai ser deletada imediatamente. Então eu vou até apagá-la aqui agora. Voltando então, ou seja, a branch é como se fosse o seu servidor, né? Que lá dentro vai ter o seu banco de dados, ok? Ok, eu tenho um database aqui, ó, posso adicionar, né, um novo database com o seu nome especificamente, mas normalmente aqui, ó, você vai pegar o banco padrão aqui, que vai estar Databricks Postgre, tá? Então, assim, é como se fosse cada branch é um endpoint, né? Vai ter o seu host name para conectar nele, e lá dentro estarão as tabelas. Então, por exemplo, esse app que nós criamos, que é a ferramenta de budget, esse orçamentário aqui, ó, certo? Essa aplicação, ela tem um banco de dados. Então, aqui ela tem a tabela, ó, tá no esquema app. Tudo isso você pode, não, cria um esquema para cada situação e tal. Enfim, lembra lá, ó, eu criei o ano fiscal de 2028. Se eu apagá-lo, será que eu consigo apagar? Eu não lembro se eu fiz uma tela para apagar. Ó, vamos criar aqui o 2029 aqui, vai aparecer lá. Ó. Vou dar um refresh aqui. Olha lá, 2029 entrou aqui. Ou seja, eu tenho uma aplicação que ele está conectado no Databricks Lakehouse, tá? Inserindo e apagando registros e tudo mais, ok? Então, o Lakebase, ele é um banco de dados que você também define o tamanho em questão de performance. Aí o Lakebase, ele é serverless. Para a questão de custo, o Lakebase, para mim, está me parecendo muito barato, tá? Porque você pode configurar aqui, ó, ele para ser um tamanho 0.5 dBUs, e você ativa esse Scale to Zero, né? Scale to Zero, depois de 10 minutos. Então, se essa aplicação ela não estiver sendo usada, ele desliga depois de 10 minutos. Eu tenho um caso aqui, produtivo mesmo, Cadex, que a gente está usando no nosso dia a dia, e eu vou ver aqui no meu dashboard que em alguns momentos ele está desligado, então eu não paguei nada. Né? Aqui foram os momentos que o time estava usando, aí eu paguei 0.5 dBUs por ele estar em uso, mas depois que ninguém está usando, desliga de novo. Então, me parece que é um modelo que é que é o que a Databricks vai fazer para os apps sendo serverless também, tá? Então, você vai ter esse semelhante ao Lakebase, ou seja, aqui você pode editar o tamanho, colocando ele como Scale to Zero, para ele reduzir a zero e você não pagar nada por isso, tá? Vamos seguir aqui. Um
ponto interessante é, Vitor, mas, cara, me parece que ainda é uma ilha, me parece que isso está um pouco isolado, né? Porque, por exemplo, eu criei esse Databricks Apps, que é o banco do budget aqui, mas como é que eu... Aí eu venho aqui no meu Databricks, no meu Lakehouse, por exemplo, e eu venho aqui em catálogo e eu não vejo esse banco aqui. Eu não vejo ele aqui, né? Ele não me apresenta aqui. Ou seja, como é que essa promessa de que é tudo unificado se resolve, tá? Ou seja, o dado do Lakebase, ele vai para o Lakehouse para você utilizar lá também, caso queira, tá? Porque lá no Database é como se lá estão o DIN, não é verdade? Lá é onde você pode criar seus agentes, lá é onde você poderia criar um dashboard, lá é onde talvez, se esse Database Apps que você criou é um sistema transacional, ele vai ser a camada bronze. E você vai levar ele lá, apresentar ele no Databricks como se fosse a camada bronze para você criar no Lakehouse a Silver e a Gold. Não é isso? Que a filosofia aí de desenvolvimento de camada medalhão propõe. Então, como eu faço isso? Muito simples. A gente vem aqui, ó, em catálogo. E eu chamo um catálogo externo. Desculpa, cria um catálogo normal aqui, ó. Create catalog. E eu vou dizer aqui que ele é um catálogo do tipo Lakebase. Tá vendo? Eu até estabeleci um padrão aqui, quer ver? Eu tenho colocado esse padrão aqui. Ninguém é obrigado a seguir meus padrões, né? Mas aqui, ó, create catalog. Então eu crio esse catálogo com esse padrão. CAT, por exemplo, produção, bronze, app. Aí eu vou chamar de Dex Budget. Vou botar aqui a demo também para eu saber. Ele é um Lakebase. Aí ele me mostra os Lakebases que eu tenho. A branch. Qual é o database, então? E crio ele. Está criado. Ou seja, trouxe o Lakebase para dentro do Databricks Apps. Desculpa, trouxe o Lakebase para dentro do que seria o Lakehouse. Deixa eu ligar meu warehouse aqui. E aí, meu amigo, eu tenho no ecossistema do Lakebase, do Lakehouse, o Lakebase apresentado, meu banco de dados apresentado. Ou seja, para mim, aquele app que o usuário desenvolveu se tornou uma camada bronze no meu Lakehouse, com as tabelinhas aqui dentro, ó, de budgets, to-dos, anos fiscais, que eu posso ler esse dado, fazer um select nessa informação. É isso? Vamos abrir aqui o SQL Editor aqui, ó. Então, esse dado aqui, ó, budget lines aqui. Então, daqui mesmo, eu poderia já fazer um Gene Space, cara, poderia mandar criar um dashboard, poderia fazer o que eu quisesse com esse dado. Só para provar que dá para ler esse dado, tá? Nós vamos aqui, ó, pegar ele, dar um select aqui só. Select, asterisco, from, budget lines. Ou seja, eu estou lendo um dado que está no Lakebase, tá bom? Mas via warehouse. Aí aqui é um ponto interessante, tá? Porque o Lakebase,
eu acho. Deixa eu pegar uma documentação muito legal aqui da Databricks. Tá aqui no blog deles. Esse foi um artigo, inclusive, escrito aí pelo Reynolds, né? Justamente isso, né? O que antigamente você tinha? Você tinha um banco de dados que ele era um monolito, né? Então você tinha processamento e storage tudo junto ali, aquela coisa toda. O Lakebase não, ele é a camada do Postgre, mas os dados eles estão externos, entende? Ou seja, quando a gente está usando aí alguém vai pensar assim, poxa, então quando eu levo meu Lakebase lá para o Lakehouse, aí eu tô fazendo um monte de query, vai consumir o meu Lakebase e ele vai ficar sofrendo com performance. Não. O Databricks ele vai ler a storage. Ou seja, quem processa lá é o warehouse do Lakehouse. Não é o Lakebase, o processador do Lakebase. Entende? Porque é a filosofia de Databricks. Uma coisa é storage, outra coisa é processamento. No caso aqui, então o processamento está no warehouse, lendo um dado que é trabalhado pelo Lakebase também, tá? Então fiquem tranquilo que esse isolamento a gente não está lidando com uma solução que é um monolito, né? Em que para eu ler o dado que está no Postgre, eu preciso entrar pela porta do Postgre, né? Não, para eu ler o dado que está no Lakebase, eu posso passar por uma porta por fora que vai ser o warehouse aqui, tá? Então essa estratégia ela é fantástica, tá bom? Fantástica. Que aí possibilita esse tipo de coisa, né? Você lê um banco de dados transacional sem ofender o transacional, que foi sempre o maior problema, a discussão do porquê criar um dado uma replicação do seu banco de dados transacional no Databricks, né? A gente está aqui ganhando dinheiro por causa disso. Mas esse conceito aqui, ele cai por terra, porque eu leio o transacional sem ofender a camada transacional. Bem, temos aqui algumas questões, mas eu vou deixar mais para o final. Eu quero só, para não dizer que não fizemos uma demonstração da codificação aqui, né? No Visual Code, vamos fazer isso aqui para vocês. Apesar de que eu fiz isso, pessoal, ontem à noite, preparei essa demonstração para vocês com um prompt. Tá? Foi isso aqui, ó, basicamente, ontem. Se você pegar aqui, ó, ok? Eu só mandei executar o plano, eu fiz só os comandinhos que eu fiz, vou fazer aqui agora com vocês, e depois que tudo estava pronto, eu mandei ele executar a criação. Mas eu vou abrir aqui, ó, para vocês. Ó, vou criar uma pasta nova, né? Vamos criar aqui a demozinha aí do... Criar uma pasta. Então, você cria uma pastazinha. Ok? Deixa aqui, ó. Então, criamos essa pastinha em branco, tá? E aí nós vamos vir aqui no terminal.
E aí aqui nós vamos digitar esse comandinho, ó. ANI. Pronto. Esse comandinho. Databricks ANI Tools install. Esse cara, quando eu criar ele, eu vou instalar aqui no meu projeto, nesse cara aqui em questão. Então, como eu uso o Cloud, então ele vai instalar o plugin para o Cloud. Vamos proceder à instalação. Isso aqui é fundamental para quem trabalha com Vibe Code. Porque se você trabalha com Vibe Code, como é que o Cloud vai saber as nuances de desenvolvimento de uma aplicação para Databricks Apps? Então, isso aqui mata a charada. Tá? Ele cria essas pastinhas com settings aqui, tal, que seria um plugin, né? Perfeito. Aí agora é o seguinte, por exemplo, se você vai trabalhar com uma aplicação que é um Lake Base, que vai ser um Lake Base, o que eu faço? Mas se você quiser, você pega esse micro RP aqui, ó. Esse projeto eu dei todo o caminho das pedras para vocês criarem o Lake Base via linha de comando, caso queiram, tá? Eu até dei todo o passo a passo aqui de criar o app via linha de comando. Mas eu vou fazer via tela para vocês aqui, ó. Então vamos aqui. Vamos criar um novo projeto aqui, ó. Vamos chamar esse projeto de DB Demo Databricks User Group Espírito Santo. Tá? Ele vai ser um... eu vou criar ele. Tá criado. Lembre-se sempre de reduzir o tamanho, né? Eu vou reduzir aqui o tamanho, porque senão você vai pagar uma fortuna. Vou botar aqui para ele zerar, desligar depois de 1 hora, se não estiver usando. Salvei, pronto, ele virou serverless praticamente. Quer dizer, já era serverless, mas ele é um serverless de um tamanho bem pequenininho. Show de bola. Aí nós vamos vir aqui, ó, e dar um comando que é o init. Opa, não é esse aqui, é o apps init. Deixa eu dar um clear aqui. Então, eu vou dar esse comando, que é o Databricks apps init. Quando eu fizer isso, ele vai pedir para eu dar um nome a essa aplicação. Então, por exemplo, app demo dex, vamos chamar aqui, Databricks User Group Espírito Santo. Vou dar Enter. Aí entra a questão dos plugins, com quais plugins eu quero trabalhar. Então, como eu já sei que eu vou criar uma aplicação que vai ler um dado, vai ler e gravar dados num banco de dados, vou trabalhar aqui com o Lake Base. Mas você vê que ele tem interações com outras coisas, mas isso depois você pode ir adicionando, não tem problema. Aí ele pergunta com qual banco eu quero conectar, vou conectar nesse DB Demo Dujas. Aí eu tenho que escolher o app, tal, o nome do banco, né? Posso dar uma descrição, demonstração ao vivo, que pode dar ruim, que pode... demonstração ao vivo aqui, ó. Aí, fazer o deploy após a criação, você pode dar yes aqui. Eu sei que ele vai falhar, que eu vou explicar o erro que vai dar aqui. Gente, pelo amor de Deus, não trabalhem com Lake Base, apps Lake Base, e faça essa opção aqui. Yes, rodar local. Nunca execute o npm run dev, porque ele tem uns probleminha, ele assume que você criou as tabelas do lugar, fica com as permissões ficam em cima de você, e não do usuário de serviço da aplicação. Então, eu sempre faço o no, eu vou rodar depois. Então, ele vai criar o projeto.
Criar o projeto, então, é na prática criar pasta com toda a estrutura mínima de uma aplicação já. Ou seja, ele já está criando a aplicação para você. Ele vai tentar dar uma compilada nessa aplicação e vai dar erro, mas eu vou mostrar onde vocês resolvem esse erro. Então ele está buildando essa aplicação, compilando ela. Essa aplicação vai ser uma aplicação com carinha padrão. E aí, como eu disse, ele dá erro. Esse erro, gente, eu não sei porque que ainda não resolveram isso. Você resolve aqui, ó. Você abre o Databricks, o arquivo YAML aqui, né? E você bota mais uma linha. Falta eles botarem uma linha aqui, ó. Que é o Postgres Project. Opa. Project. E aí você apaga isso daqui. Eu documentei isso, tá? Tá lá. Aqui, ó. Tá aqui. No GitHub lá, eu documentei isso. Não sei se eu botei o link aqui, eu vou deixar o link para vocês. Ok? Então, fiz essa alteração, salvo. Aí eu posso mandar ele dar o Databricks Apps Deploy. Ah, desculpa. Eu preciso entrar na pasta da aplicação, né? Então, entro na pasta e aí mando ele. Se tudo der certo, ele vai compilar essa aplicação e vai fazer o deploy dela para nós. Aqui, ó. Vamos aguardar um pouco. Ele está compilando a aplicação, passando pela compilação, ele vai subir ela para nós. Ó, ele passou pelas validações. Lembrando, ele está subindo uma aplicação mínima viável que funciona para você testar. Essa aplicação tem acesso ao banco de dados, ela consegue inserir um registro, alterar um registro, deletar um registro. Se passou por isso, ou seja, o ambiente está funcionando, aí você vai no Vibe Code e começa a pedir novas coisas, entende? Se a gente der um F5 aqui, com certeza a aplicação já está... Ó, ela já está... Foi feito o deploy dela. Ele está subindo aqui, ó. Ele está subindo a estrutura, né? O bundle que eles chamam. O legal, né? Tem toda essa governança. Ó, quando a aplicação ela é criada, ela tem um service principal. Então, você consegue, com esse service principal, dar permissão para que a aplicação execute certas coisas no ambiente. Você tem todo o controle da aplicação. É como se assim, a aplicação já tem um usuário de serviço e você nem precisa criar isso para ficar governando acesso. Ele já cria sozinho você. Outra coisa legal, né? Ele já sobe usando o AppKit essa parte de resource, ou seja, ele dá permissão que a aplicação tenha permissão de se conectar e criar coisas nesse banco Postgres, entende? E assim ele vai governando. Então, assim, se eu for lá no Postgres, eu vou ver que esse usuário de serviço da aplicação já ganhou permissão aqui. Ele está startando a aplicação. Vamos ver aqui as perguntas enquanto ele está fazendo isso.
Bem, o Átila diz, sobre a permissão, seria para criar um app, não seria para consumi-lo. Não vi nada nesse sentido. Os usuários do BRICS têm perfis diferentes. Alguns fazem análise dos dados, outros não desenvolvedores. O ideal é que nem todos tenham permissão para não criarem apps Hello World, gerando consumo. Então, essa dor sua só vai ser resolvida com, de fato, né? Se a gente pensar aqui, eu não tenho, se eu venho aqui em configurações, identidade aqui, usuários, vou pegar uma pessoa aqui qualquer. Se eu pensar em permissionamento, eu não tenho uma permissão que eu dou autoridade para um cara criar um app. Ou seja, só quem é de mim cria apps, né? Basicamente é isso hoje. Então, no caso dele, a pergunta dele é como é que eu dou autoridade para um cara criar um app e fazer isso de maneira controlada. Então, a oferta da Databricks para você é esse artigo. Esse artigo é o roadmap da Databricks. Tá? Vou botar aí no chat. Porque essa governança de Vibe Code, nem todo usuário pode fazer tudo e tal, você vai ter aqui. Entende? Ou seja, você vai dar permissão para o fulano que, teoricamente, só tem acesso na tabela X do Lakehouse a criar o seu app a partir daquele X, né? Somente com aquele X ali, né? Então, o Genie App Builder é quem vai ser essa camada para usuários de negócio. Hoje, se a gente for olhar, ainda não é, né? Mas o que a gente tem trabalhado muito é o cara desenvolve via Vibe Code no Visual Code e o deploy disso é através de um processo de TI, né? Mas, assim, realmente, se você... quero dar experiência para o cara de negócio a fazer lá e criar o seu app. O Genie App Builder vai ser essa camada empresarial para a Vibe Code, tá bom? Gente, a Databricks está muito à frente de qualquer iniciativa que você está vendo aí na internet de apps, né? A gente sabe que outros fabricantes vão se movimentar para isso, mas a Databricks está muito à frente, muito. É um nível assustador nessa parte de Vibe Coding. Então aqui, ó, o app já está no ar e está funcionando, teoricamente, ó. Olha lá, o appzinho com o nome que a gente deu, ó, App Demo Dex Dodges, né? E eu posso aqui, ó, fazer live próxima sexta. Se eu dar um enter, ó, ele salvou. Pô, Vitor, será que foi mesmo? Cara, vamos lá no Lakebase, nós vamos ver que lá no Lakebase nós agora temos uma aplicação, ou melhor, um banco de dados, que a gente já tinha criado, mas a gente tem aqui a tabela no app to-dos, que tem o registro fazer live na próxima sexta-feira. O que eu poderia vir agora, né? Aqui não é aula de boas práticas de Vibe Coding, tá? Não tô fazendo isso agora, mas eu poderia fazer assim, ó. Crie uma nova tela na aplicação para cadastro de pessoas com nome, e-mail e telefone. Será uma lista de membros dos eventos. Aí eu vou planejar, né? Aqui vai fazer um planejamentozinho. Vai estruturar o que ele precisa fazer, né? Aí é por isso que não é uma aula de boa prática, e talvez você poderia já ter feito o arquivo init do Cloud, para ele já saber a estrutura, para ele não precisar ficar lendo muita coisa, e você não gastar tantos tokens, enfim, não estou aqui
não é isso aqui neste momento, mas ele é que vai planejar um desenvolvimento. Quando ele planejar, eu aprovo, ou farei meus comentários para ajustar esse plano. Aprovado, ele vai, então, programar e depois a gente vai fazer o deploy dessa aplicação. É aqui que o pessoal está ganhando alguns milhares de reais, né? Ó, aí tá coisa padrão. Cadastro simples. A operação de criar, editar, excluir. Vamos botar aqui, ó. CRUD e um dashboard e um card gráfico com a quantidade de membros. Bem, ele vai então preparar o plano. Preparado do plano, então, a gente manda executar e aí a aplicação está feita. Né? Vamos ver, vai lá, tudo não. Ó, criou o plano, que é o que vai, digamos assim, ser feito. Tá? Então, lá, ele vai criar uma tabela nova lá no banco, blá, 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 né? Toda aplicação. Aqui, ó. Isso aqui que é o problema. Se ele mandar dar um npm run dev, isso vai dar problema. Eu evito isso aqui, ó. Não faça. Aí eu boto no meu cloud. Se você pegar lá, eu deixei isso disponível para vocês. Ó, essa instrução que é evitar o npm run dev. Ó. Aqui, ó. Evite npm run dev, depois do scaffold. Se você botar isso aqui, evita ele rodar esse comando. Por quê? Quando você roda esse comando, ele... Deixa eu botar ele aqui, ó. Só para ajustar o plano dele. Ele cria a tabela no seu usuário. E aí a aplicação, depois, ela não tem acesso a essa... O owner fica você, no Postgre, certo? E a aplicação dá muito problema. Então, eu evito rodar esse comando. Existe um outro comando para você, se quiser trabalhar com validação, com debug, tá? Na documentação da Databricks, aqui, ó. Essa documentação da Databricks aqui, ó, ela é bem clara qual é o processo lógico para desenvolvimento. Por exemplo, você vai fazer o desenvolvimento, aí você faz sempre o deploy. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma validação local, não é essa, é aqui, ó.
Ah, não tô achando. Cadê você? Remote Bridge. Isso. Pronto, achei. Então, esse cara aqui, ó, é o procedimento se você quiser trabalhar com esse debug remoto e tal. Você está local, mas está trabalhando, debugando a aplicação, tá? Então, esse seria o caminho correto, equivalente ao RunDev ali. Ó, vou aceitar. Aí ele vai começar a criar, eu vou aceitar o plano, ele vai começar a criar essa tela. E se tudo der certo, daqui a pouco a gente teria essa aplicação no ar com a nova telinha, né? Vamos esperar aqui só mais um pouquinho. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta enquanto isso, enquanto ele está trabalhando pela gente, né? Está programando. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Beleza. Já até criou aqui a. Aí começa a criar as rotas. Agora vai criar o front-end. E aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo tudo isso dentro da aplicação. Tá? Que serve, né? Ele está programando, literalmente. Né? Está criando a telinha lá de membros. Aqui é a criação do banco de dados, né? Esqueci o nome agora disso. Beleza, o Node.js aqui, sim. Ele já fez, ele só está validando aqui, fazendo a checagem se a aplicação está ok, né, correta. Só aguardar mais um pouquinho para ele matar o desenvolvimento. Por isso que eu quis mostrar os resultados antes, mostrar a aplicação para vocês, mostrar o Lakebase, antes de... Porque se a gente tivesse iniciado desenvolvendo a aplicação, a gente dependeria de cloud, poderia dar problema aqui em algum momento, então preferi mostrar o final para depois mostrar como que cria efetivamente, né? Para quem ainda não entendeu como é que nem criaria, aqui está sendo o processo de criação mesmo de uma aplicação a partir de um app kit, que é um caminho mínimo para você já ter uma aplicação funcional e a partir dela você ir customizando para o que a sua empresa precisa, tá? Então aqui agora ele está validando coisas que ele meio que errou na programação e deveria corrigir. É como se o programador, né? A gente fala muito de vibe code, que pejorativamente às vezes que o vibe code ele é uma coisa ruim. Não sei, né? A gente teve uma era de muitos desenvolvedores que, cara, a galera desenvolvia na tentativa e erro, com acesso a pouca documentação. Então, assim, eu acho que é só uma mudança de filosofia. Você agora não precisa ficar codando, você parte muito mais para o que na faculdade a gente aprendia, que era a especificar um bom projeto, né? A escrever um bom projeto e depois você programar vai virar uma commodity, né? Essa que é a verdade. Então ele desenvolveu a aplicação e se tudo der certo, nós podemos fazer o deploy. Vamos fazer o deploy dela.
Então, o próprio deploy ele vai fazer o build dessa aplicação. Então é isso, né? A aplicação, ó, aqui, ó, conforme sua orientação, não rodeia o NPM RunDev. Pessoal, quem participou dessa live, essa é a dica de ouro, cara. Bote no cloud, bote na sua especificação, não rode nunca o NPM RunDev, porque ele estraga tudo, tá? Senão ele cria. Porque quando a aplicação for rodar pela primeira no deploy, ele vai fazer a criação das tabelas e aí vai criar com o usuário da aplicação. Se você não fizer isso, cara, vai dar um problema danado para você, tá? Ó, então ele já está subindo a nova aplicação. Se tudo é certo. A nova versão, né? O deploy, efetivamente, é esse processo aqui, ó. Ele está derrubando a aplicação, ok? Está derrubando ela e está já buildando ela, ó. Já até buildou ela. Se a gente for olhar aqui, ainda vai fazer mais um pouco ainda. Aqui em logs, inclusive, a gente acompanha isso um pouco mais. Ó, já foi. Já foi, teoricamente. Então vamos abrir a aplicação. Teoricamente, a gente tem uma tela agora de membros, que é o que a gente pediu. Olha que legal. Que é o Vitor Silva, com o e-mail vitor@datasourceexpert. E vou salvar. Pronto. Ele criou a nossa aplicação, criou a tela nova, criou lá no Lakebase, com certeza, obviamente, criou a tabela. Cadê aqui? Lakebase. Então, lá no Lakebase, no banco, Tables, ele criou a tabela de membros e tem o Vitor lá, tá? Então, assim, chegamos aqui no final das coisas, que é eu tenho uma aplicação que a partir dela eu poderia fazer muita coisa, tá? Então, pessoal, a partir desta aplicação, eu criei esse sistema aqui, ó. Ou seja, a partir do kit que a Databricks fornece, saiu um sistema tão bonito quanto esse, tá? Basta você fazer esses comandinhos que eu fiz aqui inicialmente, que é o init, o ANI Tools, e depois fazer o seu Vibe Code. Eu deixo para vocês aqui como brinde, vamos dizer assim, né? Lá no meu repositório do GitHub, deixo para vocês o código do Dex Budget, caso queiram. E aqui eu deixo também, com um exemplo, dentro do diretório, a especificação funcional de como eu pedi para que, a partir do kit inicial da Databricks, ele criasse um sistema que foi esse de resultado. Então, vocês podem ver como é que é copiar um pouco a ideia do formato de trabalho, tá bom? Então, vamos aqui encerrar. Estou passando um pouco do tempo, mas é porque a gente gosta de deixar as coisas bem claras para vocês, tá? Então, esses dados eles são apresentados lá no Lakehouse, do Lakebase, então fica tudo num único lugar, tá? Então, temos, como eu disse, o Genie App Builder, que vai ser essa parte de governança mais empresarial do Vibe Code. Teremos serverless para os apps, então isso vai ser muito bom para custos. Então, agora vocês têm aí uma visão de uma plataforma que te oferece tudo num único lugar, com interação com todos os seus componentes, sem necessariamente ter uma experiência
isolada. Tudo pode estar num único lugar através do Databricks Apps, tá ok? Eu deixo aí de novo os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo. E, pessoal, não deixe de participar da comunidade, divulgar os nossos eventos. A gente tem muita coisa aí para compartilhar de conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. E eu vou encerrar por aqui a gravação. E muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Tchau, tchau.